Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, amados, amém? Maravilha estarmos juntos, unidos, em nome do Senhor, nesse santo lugar, para ouvirmos a sua voz, para o adorarmos em espírito e em verdade, e contemplarmos a beleza da sua santidade. Conforme já foi dito e bem dito pelo nosso irmão Saulo, líder do Ministério de Missões, hoje é o DIP, e essa sigla representa o Domingo da Igreja Perseguida, através da agência Portas Abertas, que lida justamente com os povos não alcançados. E todos os anos eles atualizam esse ranking das 50 nações em que o Evangelho é mais perseguido. Domingo da Igreja Perseguida está sendo celebrado em várias igrejas nesse momento. Várias igrejas estão sendo despertadas para orar. Enquanto desfrutamos de tanta liberdade, de tanta oportunidade, é importante lembrarmos que há irmãos que professam a mesma fé, que não têm o direito de congregar, de comungar, de cumprimentar o outro com a paz do Senhor. Não tem acesso às Escrituras. Na Coreia do Norte só é permitido ler a Bíblia uma vez por ano, e mesmo assim você só tem acesso a um versículo e enfrenta uma fila quilométrica que passa horas e horas para poder ler apenas um versículo. E esse versículo é sorteado. Você simplesmente abre a Bíblia e ali escolhe. Quando a gente se depara com essa realidade, a gente se sente confrontado. Não sei qual é a sua reação, mas a minha reação é essa. E a gente se sente até um tanto relapso, negligente, displicente, diante da liberdade e da oportunidade que Deus tem nos concedido. Pastor Joilson, meu amigo do Rio, ele sempre diz o seguinte, que a geração e o povo que será mais cobrado na história será a nossa geração e o nosso povo. A despeito de toda a liberdade e oportunidade que nós estamos tendo, e ao mesmo tempo estamos negligenciando. Nenhuma outra geração será tão cobrada quanto a nossa, e eu acredito que assim será. Que o nosso coração esteja voltado nesse domingo para a igreja perseguida. Conforme foi dito, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Que venhamos demonstrar compaixão, e compaixão é ter paixão com, é se colocar no lugar do outro. Vamos fazer isso, e que esse dia seja separado para este propósito. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A parte terminal desta narrativa bíblica. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, livro esse que veio por intermédio de uma revelação e visão do próprio Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, que se encontrava exilado na ilha de Patmos. E os primeiros capítulos são direcionados a igrejas existentes naquela época. A igreja de Éfeso, de Esmirna, isso é perseguição. É melhor pagar, viu, gente? Pode pagar. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram as 7 igrejas da Ásia Menor. E esta palavra que será lida é justamente direta à igreja de Esmirna. E a parte final diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Podemos repetir essa palavra?
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É justamente essa palavra que foi escolhida para tratar sobre a igreja perseguida, e é justamente essa palavra que nós vamos ministrar. Esmirna é uma cidade que ainda hoje existe. Ela se encontra na Turquia, exatamente na Ásia Menor. Leva esse nome, Esmirna, porque naquela época ela produzia bastante mirra, e isso fez com que ela se tornasse uma cidade bela e próspera. Ela era considerada como a flor da Ásia Menor. Nessa cidade existia um porto marítimo bem localizado, que fazia com que se tornasse um centro comercial naquele período. E também existia um monte alto, que era o Monte Pagos. Nesse monte ocorreu uma metrópole de panteões, de demiurgos, ou seja, de templos a inúmeras divindades. Era uma cidade bela, era uma cidade próspera, era uma cidade bastante conhecida por produzir mirra. E a mirra é um unguento, como um perfume, como aroma, é um bálsamo medicamentoso, e também servia para embalsamar os corpos, justamente naquela época, na época em que foi escrito. E em Mirra, nesse templo, na cidade de Esmirna, nesse templo foram lançados 2.000 cristãos do alto do monte abaixo. 2.000 cristãos morreram. Por isso, Jesus diz a essa igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Havia 2.000 cristãos que não negaram a fé, não renunciaram, não recusaram servir a Deus. E por essa razão, por viverem um contexto completamente idólatras, eles foram levados ao alto do Monte Pagos, e lá foi lançado ladeira abaixo. Sem pestanejar, sem titubear, sem murmurar, todos eles aceitaram aquela morte. E a expressão é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna também era conhecida pelos Jogos Olímpicos, pelas maratonas que existiam naquela época, onde os vencedores, os campeões, eles eram coroados com a grinalda de louros. Aquela coroa de louros, é uma espécie de planta, e fazia essa congratulação, era o maior prêmio, de modo que todos que viviam em Esmirna viviam obcecados em serem homenageados. Mas para serem homenageados era necessário completar a carreira, era necessário cumprir a missão. Não somente os atletas de Esmirna eram coroados, como também os heróis quando venciam a batalha, os soldados, os guerreiros, quando se conquistavam batalhas, eles eram coroados. E Jesus, falando a João acerca dessa igreja, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não uma coroa corruptível, que com o tempo sofre o processo de depreciação e deterioração, mas uma coroa que permanecerá para todo sempre. A coroa da vida. Nenhuma coroa que esse mundo pode oferecer, seja ela de ouro, de prata, de cristal, de diamante, ou seja ela de louros, se compara com a coroa que somente Deus pode nos proporcionar, que é a coroa da vida plena, da vida abundante e da vida eterna. É a coroa da certeza que reinaremos com Ele, conforme o apóstolo Paulo nos diz: se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. A promessa de Cristo agora não se limita somente à cidade de Esmirna, à igreja de Esmirna, mas ela atravessa o tempo, ultrapassa os séculos, as regiões, e aqui se encontra reverberando em nosso coração, como se o próprio Cristo estivesse em nosso meio, dizendo a cada um de nós, especificamente e particularmente: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
ser fiel incondicionalmente, incircunstancialmente, ser fiel independente dos infortúnios, das adversidades, das aflições, perseguições, oposições, opressões, provações que você possa viver. Seja fiel, não é ser fiel até o batismo, não é ser fiel até uma suposta consagração ministerial, é ser fiel até a morte, porque a gente encontra em todo tempo pessoas se manifestando como fiéis, mas o tempo dura tão pouco. Ser fiéis até a morte, onde nada nem ninguém poderá nos afastar e nos separar de Jesus Cristo. Somente aqueles que são fiéis até a morte, eles receberão a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Porque um dia o Guinness Book vai deixar de existir. Um dia todos os troféus, coroas, medalhas, diplomas e condecorações deste mundo deixará de existir, mas a coroa da vida permanecerá para todo sempre. É por isso que eu não procuro títulos, não procuro troféus. O que eu procuro é a coroa da vida, e essa somente Jesus Cristo poderá nos oferecer. Isso me faz lembrar da modelo venezuelana Bárbara Palacios, que na década de 80, ela simplesmente venceu todos os concursos de moda. Ela venceu o concurso do seu município como Miss da sua cidade, venceu o concurso do seu estado, venceu o concurso da sua nação e participou do Miss Universo e ganhou o Miss Universo. E quando foram interrogá-la, os repórteres foram fazer a entrevista, perguntou: você que já conquistou a coroa da sua cidade, a coroa do seu estado, a coroa do seu país, e agora conquistando a coroa do mundo, essa é a coroa mais importante para você? E Bárbara Palacios era uma cristã, e ela disse: não, a coroa mais importante para mim é a coroa da vida, que receberei do meu Senhor Jesus Cristo. É a coroa da vida que nós buscamos, é a coroa da vida que nós esperamos, e não podemos perder esta coroa por nada neste mundo. Por isso que a palavra de Deus também nos diz, em um outro contexto: ninguém tome a tua coroa, não permita que ninguém roube a tua coroa. Dias depois dessa palavra, a Bíblia nos fala sobre o bispo de Esmirna, chamado Policarpo, que foi discípulo de João e serviu ao Senhor nessa cidade, nessa região por muito tempo. 3 dias antes de ser capturado pelas autoridades, ele teve um sonho, e o sonho é que ele queimava, era lançado na fogueira vivo, que o martírio dele seria com fogo. Policarpo se reúne com a igreja e diz: irmãos, Deus me deu a visão, e a minha visão é que eu vou morrer, e eu estou feliz, porque Deus me considerou digno de morrer o martírio pela fé em Jesus Cristo. Exatamente 3 dias depois, as autoridades o capturaram, o levaram para a corte para ser julgado. E os cristãos naquela época eram considerados ateus, isso porque negava as divindades romanas que existiam e só acreditava em Jesus Cristo. E Policarpo é convencido pelo procônsul a negar o ateísmo, dizer não aos ateus. Isso significava negar aos cristãos, negar o próprio Cristo. E naquela corte, ele olha para todos os oficiais que o estava julgando no tribunal, e ele disse não a esses ateus. O procônsul disse: você está nos afrontando, apesar da sua avançada idade, nós lhe daremos uma outra oportunidade. Negue a Jesus, caso contrário você vai morrer. Assim como tem acontecido com todos os cristãos, isso algumas décadas depois da morte de Cristo. E Policarpo respondeu: Deus tem sido fiel a mim ao longo desses 86 anos. Como poderia eu ser infiel a Ele agora? E mais uma vez ele confirma a sua fé. E levam ele para o estádio,
para uma espécie de arena, onde já está toda a fogueira preparada, e quando ele entra naquele estádio, a multidão alvoroçada para assistir aquele martírio, e ele ouve uma voz, e alguns, não todos, também ouviram essa voz, onde Deus bradava do céu e dizia: Policarpo, seja forte, comporte-se como um homem. Essa foi a expressão. E Policarpo foi amarrado numa estaca, sobre ele várias madeiras. Quando estão prestes a atear fogo, ele diz: esse fogo arderá no meu corpo somente por algumas horas, mas o fogo do inferno arderá em vossas almas por toda a eternidade. Atear o fogo sobre aquele homem, e isso você pode encontrar em qualquer livro de história, e simplesmente o fogo não atingiu. A chama e as labaredas não atingiram. Era como se houvesse um campo de força, e Policarpo, com os olhos elevados, louvava e adorava a Deus. Um soldado revoltado com isso foi o carrasco que pegou uma espada e desferiu no peito de Policarpo. Do seu corpo aspergiu sangue, que extinguiu com todo aquele fogo e cessou toda aquela chama. Ele morreu, mas o seu testemunho permanece vivo até hoje. Tertuliano, quando soube de Policarpo, são os pais da igreja, ele disse: o sangue do mártir é a semente da igreja, porque através da morte de Policarpo, no dia seguinte, centenas e centenas de pessoas começaram a confessar a Jesus Cristo como o único Senhor, como o suficiente Salvador. É isso que C.S. Lewis nos ensina. Ele desenvolveu uma tese. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele diz: você tem que fazer uma escolha. Ou Jesus era verdadeiro, ou era louco ou mentiroso. Como nós não acreditamos que ele era louco e mentiroso, ele só poderia ser verdadeiro. E o próprio Jesus não nos deu a opção ao se declarar como o próprio Deus. Lá em João 10:30 ele diz: eu e o Pai somos um. E é por essa razão que cristãos ao redor do mundo todo, em todas as épocas e eras, nos anais da história, morrem pela convicção de que não estão seguindo apenas uma religião, pela convicção que não estão seguindo apenas uma filosofia, mas pela convicção que estão seguindo o próprio Deus. Eu lhe pergunto, seja sincero ao menos uma vez comigo: alguém seria capaz de morrer por uma mentira? Evidentemente que não. Mas os cristãos primitivos morreram por Cristo, entregaram sua vida como devoção, porque eles sabiam que o cristianismo realmente é a verdade. A verdade que não pode ser omitida, a verdade que não pode ser esquecida, a verdade que não pode ser ignorada. E hoje nós estamos aqui para lembrarmos que 100 mil cristãos, exatamente a população aproximadamente da nossa cidade, estão sendo perseguidos, ou melhor, morrem. 100 mil cristãos morrem todos os dias. Salvo engano, a informação é que 250 milhões de cristãos são perseguidos ao ano, mas 100 mil deles morrem. 100 mil deles morrem. São os nossos irmãos. Sabe o que é que eu penso? Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós. E eles estão morrendo por não negar a Jesus. Eles estão morrendo por não negar a sua fé. Eles estão morrendo como um testemunho. Apareceu uma imagem aí, até o Fantástico finalmente divulgou alguma coisa, onde eles estavam indo para a praia ser decapitados. Vocês perceberam o semblante deles? Vocês perceberam a face deles? Se não percebeu, volta lá. Semblante de satisfação, de realização, por saberem que estão cumprindo uma missão. E essa missão é ser fiel até a morte.
porque nem a morte poderá nos separar de Jesus Cristo. Ser fiel até a morte, eu me pergunto ao olhar esse texto, como ser fiel? E aqui eu gostaria de extrair 3 lições. A primeira, como ser fiel? Seguindo a Cristo. Como nós podemos ser fiéis até a morte? Seguindo a Cristo. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 9, 23, o próprio Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. E siga-me. E siga-me. Ei, me ouça com amor. Você não foi convidado para ser um simpatizante do Evangelho. Você foi convidado para ser um seguidor de Cristo. E seguir a Cristo é negar a si mesmo, negar suas vontades, seus desejos, seus anseios, é negar até mesmo os seus direitos, é pegar a cruz é pesada. Nós não entendemos devido à dificuldade do intervalo de tempo e à distância. Mas quando Jesus diz bem assim: aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo, pegue sua cruz. Os discípulos entendiam o que é pegar a cruz, porque eles viram os oficiais romanos invadir as aldeias, vilarejos e cidades e obrigar uma pessoa a carregar a cruz. Aquela pessoa só tinha certeza de uma coisa: que estava num caminho sem volta. Ser cristão é um caminho sem volta. Aquele que colocou a mão no arado não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. De repente eu estou falando com alguém que sofre alguma frustração com a instituição religiosa ou de repente com algum líder religioso. Mas 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. São os passos de Cristo que nós estamos seguindo. São as suas pegadas. Eu não sei se você compreende o que eu estou falando, mas é possível que você sofra alguma decepção com a instituição religiosa. É possível que você sofra alguma frustração com alguns líderes religiosos. Na década de 90, em nosso país, houve um escândalo que envolveu um dos maiores pastores da nossa história. Ele teve a hombridade de se pronunciar. E sabe como ele se pronunciou? Dizendo o seguinte: a verdade que eu pregava não deixou de ser verdade porque eu não a cumpri. Continue seguindo a Jesus. Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, é o nosso referencial. Quando a Bíblia diz: sedes perfeito como o Pai perfeito é, evidentemente é impossível sermos perfeitos. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte. A Bíblia não manda sermos perfeitos, mas fiéis. Mas quando ela diz: sedes perfeito como o Pai é, no sentido de que Ele é o nosso referencial, Ele é o modelo, Ele é o exemplo a seguirmos. Posso falhar com vocês, posso decepcioná-lo, estamos sujeitos a erros, somos passíveis a falhas, somos homens. Mas uma coisa eu sempre direi: o importante é que Ele cresça e que eu diminua. Às vezes precisamos sair de cena para que Cristo venha resplandecer, porque Ele deve sempre ser o centro de tudo, o centro de todos. Ei, o convite do Evangelho é seguir a Jesus. A quem você está seguindo? A quem você está seguindo? O evangelista Marcondes falou esse dia algo interessante: o que há de pessoas admirando dons, venerando dons, são os devotos dos dons, simpatizantes dos dons, e quando essas estrelas gospel caem, ela arrasta multidões com elas. Que as pessoas não estavam seguindo a Jesus, as pessoas estavam seguindo a homens. Mas o convite de Jesus é: se alguém quer vir após mim, você não deve se sentir pressionado, violentado, mas honrado por causa desse tão grande convite. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quando ocorreu o avivamento na Inglaterra, uma família de missionários
foram para o norte da Índia. Essa família de missionários que foram para o norte da Índia era um casal e 2 filhos. Eles começaram em uma região indígena, uma tribo indígena, desenvolveram um excelente trabalho. As pessoas começaram a se converter. Foi algo maravilhoso. De repente o pajé, enciumado, com medo de perder sua tradição e sua cultura, aquele líder espiritual dessa tribo, simplesmente convidou aquele missionário e disse: ou você nega Jesus, ou você diz que tudo isso que você veio trazer, essa nova doutrina é mentira, ou a gente mata os seus filhos. E estavam alguns indígenas com as flechas lançadas sobre os filhos dele. E disse: essa é a sua última oportunidade. Ou você nega Jesus ou a gente mata seus filhos. Estava ele capturado com sua esposa e seus 2 filhos. Ele olha para aquelas crianças e diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. E o pajé dá a ordem. E os indígenas simplesmente desferem aquela flecha que mata os seus filhos. Sua esposa entra em prantos, em desespero. O pajé olha de novo para ele: ou você nega Jesus, ou a gente mata a sua esposa. A esposa olha para ele e diz: não negue, não negue. E ele fala: atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto. Não volto não. E desfere aquela flecha sobre a cabeça da sua esposa. E ela morre. E chegam para ele e dizem: ou você nega Jesus, ou você morre. E ele começa a cantar essas estrofes da sua versão, que se tornou internacionalmente conhecida. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. E o mataram. Sabe o que é que aconteceu? Pode procurar na internet, colocar a história dessa canção e você vai verificar. O pajé disse: como pode alguém não negar a esse Deus, diante da morte dos filhos, diante da morte da esposa e diante da sua própria morte? Esse Deus só pode ser verdadeiro. E o pajé cai de joelhos, pedindo perdão a Deus. E toda aquela tribo se converteu. E até hoje o nome do Senhor Jesus é glorificado naquela região. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto, atrás não volto. Não volto não. Glória a Deus. Ser fiel até a morte significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo incondicionalmente, independente das circunstâncias, das situações, por mais adversas que elas sejam. É importante saber a quem nós estamos seguindo. Jesus não está à procura de simpatizantes, pessoas que apreciam o louvor, que apreciam a mensagem do Evangelho, mas pessoas que ficam de longe. Você sabia que há pessoas na Bíblia que ficavam de longe, observando a Jesus? Outros até subiram na árvore para ver Jesus passar, como Zaqueu. Outros, como Nicodemos, procuraram Jesus de noite porque temiam um relacionamento mais profundo. Ah, meu Deus, quem subiu na árvore hoje?
E quem veio escondido, Jesus tem algo contigo, que vai muito além de ser apenas um espectador do Evangelho. Jesus está te chamando para ser participante deste Evangelho. Além de seguir a Cristo, confessar a fé. Em Lucas capítulo 12, versículo 8, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. É a confissão da fé. Ser fiel é seguir a Cristo, mas é confessar a sua fé. Eu soube de uma triste história de um rapaz, um soldado que foi enganjado, passou 5 anos no exército e depois foi demitido, né? Chegou o tempo, ele precisou ser dispensado. E ele fez um culto de ações de graça, convidou o pastor e alguns irmãos da igreja. E naquela ocasião ele teve a oportunidade de testemunhar, e ele foi testemunhar agradecendo a Deus pelos 5 anos que passou no quartel, no exército. E nem um sargento, nem um tenente, nem um comandante durante aquele período o perseguiu, porque não descobriram que ele era cristão. Jesus não precisa de agente secreto. E infelizmente tem muitas pessoas que são agentes secretos. Eu teria vergonha se alguém não descobrisse o Cristo vivo em mim. Eu teria vergonha se alguém não ver o Cristo em mim. Mas o que há de pessoas que estão seguindo a Cristo, mas não estão confessando Jesus nos seus ambientes, nos seus setores, nas suas redes de relacionamento, nos seus vínculos afetivos, elas simplesmente se calam, elas simplesmente se omitem em nome do politicamente correto, em nome de uma falsa conveniência. Isso é terrível, porque as pessoas têm prazer de dizer: eu torço para o Flamengo, é o melhor time do mundo. Eu até concordo, mas é a maior torcida, eu até concordo. Não está mentindo. Porém, contudo, todavia, entretanto, já não tem mais o mesmo prazer de ser cristão. Quando vem a época da eleição, sai distribuindo santinho em tudo que é lugar. Eu já vi essa cena muitas vezes. Eu digo, nunca distribuí um folheto evangelístico, mas sai distribuindo os santinhos de porta em porta. Briga para defender o seu partido, para promover o seu político, e por aí vai. Mas não confessa Jesus. Não confessa Jesus. E a palavra do Senhor nos diz: aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9: aquele que crer de todo o seu coração que Cristo é o Senhor, e aquele que confessar com sua boca que Ele ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. O salvo é aquele que tem prazer e satisfação de dizer em todo tempo, em todo lugar, diante de quem quer que seja: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Confessar é uma forma de ser fiel até a morte. E olha bem para mim, eu não estou te chamando para confessar uma religião, nenhuma crença. A Bíblia nos diz que vocês creem em Deus? Faz muito bem. Até o diabo crê e estremece. Vai muito além de dizer que eu creio em Deus. Confessar Cristo não é confessar uma religião, é confessar uma vida em conformidade com a palavra, em consonância, em harmonia. É confessar não somente com palavras, é confessar com atitude. Isso significa confessar a Jesus. No livro Artesão da História, de Ricardo Godin, ocorreu na América do Sul, acredito que foi na nação da Colômbia,
onde os cristãos perseguidos pelos guerrilheiros, simplesmente eles se isolavam nas suas catacumbas subterrâneas e ali adoravam a Deus. Um dia os guerrilheiros invadiram aquele local e pediram para que fizesse uma fila, e obrigou a todos daquela fila a declarar: Deus não existe, Jesus está morto. E um a um declarava: Deus não existe, Jesus está morto. Deus não existe e Jesus está morto. Chegou a hora de uma jovem adolescente. Isso é perseguição. Chegou a hora de uma jovem adolescente. Ricardo Odin diz isso, você pode conferir. E aquela jovem estava em prantos, porque ela viu o pastor negar a Jesus. Ela viu os diáconos da igreja negar a Jesus. Ela viu os seus referenciais negarem a Jesus. E ela estava desesperada. Quando chegou a hora dela, ela simplesmente falou: Deus existe e Jesus Cristo está vivo. Prepararam a metralhadora para fuzilar aquela criança. E o chefe daquele bando de guerrilheiros disse: não matem ela. A nossa nação está em crise e nós precisamos de pessoas ousadas como essa menina. Abraçou aquela menina e mandou matar a todos que negaram, porque não tinha identidade, não tinha compromisso, não tinha autenticidade. E esse testemunho é contado em vários livros. Ei, o mundo nos impõe essa falácia sofismal de que Deus não existe e que Jesus Cristo está morto. Mas eu quero bradar quantas vezes for possível e declarar com toda a minha força que Deus existe e Jesus está vivo. E se essas forem as minhas últimas palavras de vida, que seja. Mas Deus existe e Jesus Cristo está vivo. Deus existe e Jesus Cristo está vivo. Deus existe e Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Aleluia! Ser fiel, seguindo a Cristo, confessando a fé. Em último lugar, sim, agora sim, testemunhando o Evangelho. Eu sigo a Jesus, eu confesso minha fé, agora eu testemunho o Evangelho. E como testemunhar o Evangelho? A Bíblia vai nos dizer, Atos, capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sobre esse testemunho, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Eu não me envergonho de testemunhar o Evangelho das boas novas da salvação. Isso porque, se o apóstolo Paulo de uma forma tão enfática diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu chego a entender, a compreender que existem três tipos de pessoas nesse mundo. Existem as pessoas que têm vergonha do Evangelho, existem as outras pessoas que envergonham o Evangelho, e existe mais aqueles que não se envergonham do Evangelho. Uma pergunta retórica você não precisa me responder, não quero te constranger. Mas quem é você nessas três classes de pessoas? Seja você cristão autêntico ou simplesmente nominal, cristãos de nome. Alguém pergunta, você é cristão? Você diz, sim, sou. Mas nominal, somente por nome. Quem é você? Você é o primeiro tipo de cristão que tem vergonha do Evangelho? Você é o segundo tipo de cristão que ao invés de dar testemunho, está dando testemunho? Como uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, se for para ser cristão como meu filho está sendo, sinceramente eu nem piso na igreja. Eu disse, isso não é testemunho, isso é testemunho. Ou você é terceiro tipo de pessoas que não envergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo testemunhava o Evangelho com tanta ousadia que naquela época as pessoas eram obrigadas a dizer, César é o Senhor. César é o Senhor. César é o Senhor. E os cristãos preferiram a morte ao declararem, Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor. Eles não diziam ave César, não, eles diziam glória a Jesus, glória a Jesus. Quem morreria por uma mentira? Só um louco. Só um louco. E os cristãos morreram e morrem pela convicção de que essa palavra é fiel. Essa palavra é verdadeira. Ano passado, Eda e Kaline vão lembrar disso. Veio a essa igreja um missionário chamado Cláudio. Esse ano veio um missionário chamado Álvaro da Índia, como Saulo mesmo citou. Mas veio Cláudio, eu conheci Cláudio. Nós conhecemos. Passou 10 anos na Índia. E eu disse a ele, perguntei, e aí, em 10 anos você fez o quê? Ele me disse, eu consegui ganhar uma família para Jesus. Eu retruquei, o quê? Só uma família em 10 anos? Ele disse, só uma família. Por motivo de forças maiores, ele está no Brasil, desejando voltar para a Índia. E eu disse, só uma família? 10 anos, só uma família? Sério. E você veio para o Brasil e deixou essa igreja na Índia? Sim, uma igreja de uma família. Eu, mais 10 anos e só uma família? Ele disse, pastor, eu passei 10 anos pregando para eles. Ele se converteu. No outro dia, cortaram a energia da casa dele. Tempo depois, cortaram a água. Tempo depois, o governo tiraram o bujão. Ele ficou sem água, sem energia e sem poder se alimentar. Eu, como foi que sobreviveu? Essa vizinhança prestou solidariedade e o ajudava. Eu disse, e aí, como foi que ele conseguiu? Pastor, um milagre. O governo chegou até aquela família e disse, olha, nós lhe demos todas as oportunidades para você negar a Jesus. Como vocês não negaram, nós vamos autorizar que vocês construam um templo a esse Deus. E o terreno será doado pelo próprio governo. Ele nos contou essa história. E eu disse, só uma família? Ele disse, pastor Sidney, deixa eu dizer uma coisa. Quando a pessoa se converte na Índia, ela se converte de verdade. Ela se converte para sempre. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor, é para ser fiel até a morte. Aí eu não vi somente mais uma família. Aí eu vi um povo destemido, completamente convertido ao Senhor. Em outras palavras, ele quis me dizer, o evangelho nesses países é diferente do evangelho light do Brasil, onde as pessoas já estão convencidas, se brincar, debate até teologia com os pastores, mas ainda não se converteram, ainda não negaram a si mesmo, não carregam a sua cruz, não têm as marcas de Cristo na sua vida. E ele me disse, eu faria tudo de novo para que essa família pudesse conhecer a Jesus Cristo. E eu entendi a diferença dos países perseguidos. E aqui eu quero concluir dizendo, em 2017, mês de novembro, Deus me deu a oportunidade de ir à Coreia do Sul. Eu fui para uma igreja metodista. Deus me enviou. Quando eu digo Deus me enviou é porque eu não tive custo. A igreja não teve nenhum tipo de despesa e eu não tive nenhum tipo de custo. Deus me enviou. E nós fomos essa viagem, uma caravana de pastores. E lá nós participamos dos cultos e visitamos os locais estratégicos daquela nação. Todos os dias tem o clamor da madrugada, a oração, a vigília. E a vigília lá é de 5h30 a 6h30. Quando termina, quando dá 6h30, a igreja oferece um café da manhã para centenas de pessoas. As igrejas são grandes,
Não tem igreja pequena, as igrejas são todas grandes, todas as denominações, todos prosperam. Interessante que depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul foi a nação mais pobre do mundo, estava entre as mais pobres do mundo. Hoje é uma das nações mais prósperas do mundo, está entre as 10 mais prósperas. O segredo é a oração. E eles estão todas as madrugadas orando, 5h30, 6h30. Um dia desses em que nós estávamos lá, acabou a oração 6h30. E eu já estava imaginando café da manhã bom, depois do período de jejum. Eu disse, lá a gente comeu carne crua, né? Tinha carne crua, carne de cachorro, não os cachorros que a gente vê hoje, não. Esse cachorro bem tratado. Acho que eu vou levar alguns irmãos daqui para a Coreia para experimentar. A alimentação é bem hostil. Mas enfim, deu 6h30. Os irmãos se levantaram, o pastor deu a bênção, foram para o café da manhã. Existiu algumas pessoas que ficavam de joelhos lá. Gente, eu nunca vi em toda a minha vida tamanha efervescência, fervor, devoção, e choravam. E aí no final, você sabe como é o culto, sempre alguém vai falar com o pastor e vai falar com a intérprete, e eu aguardei a intérprete ficar livre para fazer uma pergunta. Eu sou curioso demais. E quando ela ficou livre, eu disse, Gina, eu estou impressionado. Como é que esse pessoal consegue todos os dias orar e orar nessa efervescência, nesse fervor, nessa devoção toda? Ah, pastor Sidney, aqui na igreja, nós temos mais de 50 famílias cujos familiares estão sendo torturados na Coreia do Norte. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas e entender aquele clamor. E depois a gente ficou sabendo que eles estão no campo de concentração. Dessa nação que há 15 anos está no ranking consecutivo como a nação que mais persegue cristão, torturado, sem ter o que comer, porque não negam a Jesus, porque não negam a sua fé. Durante aqueles dias nós fomos à fronteira. Se você entrar no canal Sidney Ferreira, aproveita, entra lá, se inscreve, aperta o sininho, é assim que se fala, dá um like e vamos junto. E vamos junto. Sidney Ferreira, o canal no YouTube, você vai ver os vídeos que eu fiz lá na Coreia. Vocês vão ver quando nós estávamos na fronteira. Um dia anterior, um soldado da Coreia do Norte foi interditado esse dia. A gente não pôde explorar tudo, porque ele simplesmente se jogou. Um soldado se jogou nas águas e veio nadando, levou vários tiros, chegou a sobreviver, foi repercussão internacional em toda a mídia televisiva, impressa. Graças a Deus sobreviveu e a Coreia do Sul acolheu. E quando nós estávamos na fronteira, erguemos as nossas mãos e oramos pela Coreia do Norte. Eu nunca senti até hoje tamanhas dores e aflições. Sabe o que é que você sentir, carregar sobre si todo um peso de uma atmosfera de forças antagônicas operando naquele lugar? E quando nós terminamos aquele clamor, eu confesso, me senti envergonhado em saber que poderia fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. E essa é a sensação que eu tenho ao me deparar com esses relatos, essas histórias, esses testemunhos de irmãos nossos que não negam a Jesus. Sabe por quê? Que hoje as pessoas estão negando a Jesus por motivos tão triviais, tão efêmeros, tão banais. Negam a Jesus por causa dos seus vícios. Interessante o brasileiro, que a gente evangeliza, o brasileiro diz bem assim: ô pastor, mas deixar Jesus por causa da minha cervejinha, a minha cervejinha, ó gente, ele não fala da cerveja, é a minha cervejinha, não dá. Os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. E foi essa palavra que fez com que o nosso irmão Valdemar,
a que se convertesse. Ele abriu a palavra e viu lá: os alcoólatras não herdarão o reino do céu. Não foi isso? Fechou a Bíblia e disse: a partir de hoje nunca mais eu bebo. Cadê o Diácono Williams? Diácono Williams, ele conta o testemunho de que a sua filha disse bem assim: pai, quando eu chegar à sua idade, eu vou beber também, não vou? Ele olhou para a criança e disse: a partir de... Ele não era diácono naquela época não, gente. Nem crente ele era. Aí ele disse: a partir de hoje, eu não bebo mais. E está firme no Senhor. E o contexto nosso é completamente diferente. Onde a gente nega Jesus por coisas tão efêmeras, tão transitórias, tão triviais, tão insignificantes. Nega Jesus nas redes sociais, ao invés de navegar na internet, estão naufragando na internet. No submundo da imoralidade, da promiscuidade, da mentira. E as pessoas negam a Jesus por causa de um ritmo, por causa de um artista. O nosso irmão Antônio conta, Toninho, quando estava afastado do Evangelho, chegou uma pessoa também afastada do Evangelho com uísque e disse bem assim: olha negão, assim carinhosamente falando com ele: olha negão, de uma coisa eu tenho certeza, isso aqui não vai nos afastar de Deus não. Aí Toninho disse bem assim: olha, a única certeza que eu tenho é essa: se Jesus voltar agora, eu e você vamos para o inferno. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que fique essa reflexão em nossas vidas. E eu quero concluir de vez e mais uma vez dizer a cada um de vocês aquilo que faz o meu coração estremecer nessa hora. Ei, psiu, só tenho algo a te dizer: ser fiel até a morte. 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 E receberás do Senhor a coroa da vida. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Às vezes eu olho para os meus filhos. Minha esposa disse isso domingo passado. Todos os dias eu leio a Bíblia para ele. Nós temos um livro que é chamado 365 Histórias da Bíblia. Todos os dias a gente lê. Às vezes eu estou lendo, eles dormem, eu oro por eles. Às vezes oro com eles, que é o melhor. E às vezes eu olho para eles e eu digo: Deus, eu não desejo como algo primordial na vida dos meus filhos fama, sucesso, status, riquezas, fortuna. Não é isso. A única coisa que eu peço a Ti, pelos meus filhos, é que eles recebam a coroa da vida. A coroa da vida. Porque do que adianta, irmão, ganhar o mundo inteiro, ser ovacionado, celebrado, aplaudido, ter seu nome na capa de revistas? Do que adianta ter títulos, recordes, diplomas, troféus, conquistas, sucesso? Do que adianta todo status, glamour, toda fama e todas as riquezas? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Elvis Presley, Michael Jackson saíram dos altares da igreja para ir para os palanques deste mundo. E você percebe, para quem estudou um pouco da biografia deles, o vazio na alma.
em reconhecer de que o talento e o dom que Deus entregou para cada um deles era para a glória do nome do Senhor. Era para a glória do nome do Senhor. Do que adianta todas as riquezas desse mundo, toda fama, todo sucesso, e no fim de tudo, seu nome não está escrito no livro da vida. Não está escrito do Senhor procurar e não achar o seu nome escrito no livro da vida. Do que adianta? A nossa vida é passageira, é transitória demais. É como um sopro. Uma hora temos tudo, uma hora não temos nada. Nós não sabemos o dia de amanhã. E a decisão mais importante que nós podemos fazer em vida é conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque Ele está voltando. Ele veio ao mundo para buscar o perdido, mas voltará a este mundo para salvar os arrependidos. Somente aqueles que se arrependeram, que entenderam o plano da salvação, que aceitaram a mensagem da cruz, subirão aos céus. Somente esses. Isso não é historinha da carochinha, não. Isso é assunto sério, meu irmão. É o destino final das almas mortais. É a nossa eternidade e não pode ser tratada com levianidade. Temos que tratar esse assunto com extrema seriedade. Hoje um pastor morreu, pastor Anderson, esposo da deputada e cantora gospel Flor de Lis. Foi executado, não foi um latrocínio, ele foi executado. E porque ele foi executado fica incógnita, vão vir inúmeras interpretações. Não foi simplesmente pela política. Não foi simplesmente pela política. O Supremo Tribunal Federal esses dias se pronunciou criminalizando a homofobia. A minha pergunta: o que é homofobia? Eles têm que definir o que é homofobia, porque a partir de agora, quem se manifestar contra os homossexuais vão responder criminalmente. Sou a favor que se respeite as pessoas. Sou contra qualquer tipo de insulto, de afronta, de agressão. Mas eu não posso negar o que está escrito. E a única coisa que eu tenho a dizer ao Supremo Tribunal Federal é que prepare cadeias e presídios, porque o que haverá de cristãos presos, porque não negarão a sua fé, chamará o homossexualismo, a homossexualidade, seja lá o que for, como pecado. E pecado é pecado, e assim deve ser tratado. Não há como camuflar essa verdade e essa realidade. E não pense você, cristão brasileiro, que está isento da perseguição que virá. No nosso país, eu tenho dito isso há décadas, nós estamos vivendo uma perseguição ideológica. Mas eu já reformulo essa fala. Já não é mais uma perseguição ideológica. A perseguição agora realmente é em todas as áreas, em todos os setores, em todos os âmbitos. Você está sendo hostilizado por ser cristão, ridicularizado por ser cristão, perseguido por ser cristão. Conheço pessoas que não conseguiram trabalhar em determinado lugar por causa da sua fé, por serem cristãos. E a perseguição já começou. E se essa palavra é verdadeira, a Bíblia nos diz que todos serão perseguidos. Todos serão perseguidos. O mundo jaz maligno e todos serão perseguidos. Mas o que conforta meu coração é o que está escrito: quem for santo se santifique. Quem for impuro, continue cometendo suas impurezas. Deus tem os seus remanescentes fiéis. Deus tem os seus remanescentes fiéis. Deus tem os seus remanescentes fiéis. E quando eu olho para o futuro, eu não olho com pessimismo. Ao contrário, eu olho com satisfação. Porque o próprio Jesus nos diz: quando essas coisas acontecerem, não se assuste, não se espante, mas alegrai-vos, exultai-vos, porque está próximo
o dia da redenção. Oh, aleluia! O dia da nossa redenção se aproxima. Os céus se abrirão e a lei da gravidade já não mais nos deterá neste lugar. Ao som da trombeta subiremos aos céus, e ao seu lado viveremos e reinaremos para todo sempre. Haverá um só pastor e um só rebanho, e seremos definitivamente do Senhor. Oh, aleluia! Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.